Olá, meus irmãos, cumprimento a todos com a gloriosa paz do Senhor. Estamos mais uma vez para dar continuidade às nossas lições bíblicas, tendo como a nossa revista, o tema geral, o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. E na ocasião nós chegamos agora na segunda lição, que diz Saulo de Tarso, o perseguidor. Então hoje nós vamos estar estudando sobre Paulo de Tarso, o perseguidor. Nós tivemos aí na primeira lição, estudamos sobre o mundo do apóstolo Paulo, qual nós estudamos os três temas: o mundo do apóstolo Paulo no Império Romano, e estudamos também sobre o mundo cultural de Paulo e o mundo religioso de Paulo. E hoje nós vamos estudar sobre Saulo de Tarso, o perseguidor. Nós temos o nosso texto áureo que diz o seguinte: E Saulo, respirando ainda ameaça, morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Atos 9, o verso 1. E nós temos a nossa verdade prática que diz o seguinte: a igreja é uma instituição divina que perdurar na terra até arrebatamento, pois do contrário já teria acabado ao longo da história. Nós temos as nossas lições bíblicas em Atos 8, 1, 3, 22 do 4 ao 5 e 26 do 9 ao 11. Vamos orar para dar início a nossos tópicos, a nossa lição. Pedir a Papai do Céu que nos ensina através das suas palavras, através dos relatos bíblicos, através da história deixada para nós. Soberano, Deus vivo, Deus da glória, em nome do nosso Senhor Jesus, estamos, meu Pai, grato a Ti por esta rica oportunidade de estar, meu Deus, aprendendo da Tua palavra. E nesta ocasião, meu Deus, aprendermos junto, meu Pai, através das lições da escola dominical. Trabalhe em nossos corações e nossas mentes, nos dando compreensão de toda a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, desta forma, nós vamos dar sequência à nossa lição de uma forma bem objetiva, de uma forma rápida, decorrendo aqui nos pontos que devemos meditar um pouco. E o nosso texto áureo diz que Saulo respirava ainda ameaça, morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Então Paulo era um homem que ameaçava os cristãos, ameaçava a igreja do Senhor. Mas na verdade prática fala que a igreja é uma instituição divina que perdurava na terra até o arrebatamento, ou seja, ela não será destruída antes do arrebatamento. Ela pode sofrer perseguições e continua sofrendo perseguições nos dias que estamos vivendo, nos dias atuais. A igreja do Senhor é perseguida. Nós temos relatos, nós temos muitas informações que há país que ainda é fechado em relação ao Evangelho, por mais que nosso país, o qual nós vivemos, é um país mais liberal, mas há muitos outros países que homens de Deus, homens que têm um chamado para ministrar o Evangelho, ele paga um preço muito alto e muitas vezes com a sua própria vida, assim permanecendo fiel ao Evangelho. Então, ainda existem as perseguições nos dias de hoje. E naquela época não era diferente. Só que nessa ocasião nós vamos estudar sobre um homem que ele era o próprio opressor daqueles que serviam ao nosso Senhor.
aqueles que seguiam o caminho do Evangelho, era oprimido por Paulo. Paulo era um homem que açoitava, prendia, né, e concordava até com as mortes. Ele assinava, como vamos dizer, ele assinava embaixo com as mortes daqueles que serviam, né? Mas o que nós temos da parte do Senhor é que a igreja do Senhor, ela sempre vai prevalecer. Ela vai estar de portas abertas até o dia do arrebatamento. E isto é maravilhoso para nós. Glória a Deus. Querido, nossa lição tem um objetivo geral, que é conscientizar a respeito do problema da perseguição aos cristãos no mundo. Então nós vamos estar bem ciente que a igreja do Senhor, nos dias que vivemos, ela ainda continua sendo uma igreja perseguida. Ela continua sendo uma igreja, né, que tem suas perseguições. E não só a igreja, nós também, como igreja do Senhor, de uma certa forma, temos as nossas perseguições. Tem pessoas que nos perseguem, um mais do que os outros. De certa forma, nós somos perseguidos, porque o Evangelho, ele é luz, e aonde nós estivermos, nós vamos resplandecer a luz de Cristo. E isso atrai as trevas, né? E isso atrai e incomoda muitas pessoas. Por isso há a perseguição. A introdução da nossa revista fala o seguinte: a história da expansão da igreja no livro de Atos nos mostra um fariseu zeloso, Saulo de Tarso. Este tinha prestígio religioso e cultural entre os judeus, por isso ele ganhou carta branca das autoridades religiosas para perseguir seguidores de Jesus. E assim toma-se um implacável perseguidor da igreja de Cristo dos primeiros séculos. E o que estudaremos nesta lição, sobre, né, a história de Paulo, né, que antes fala sobre Saulo de Tarso. Este tinha prestígio, ou seja, né, tinha elogios, prestígio religioso e cultural, né, entre os judeus, para perseguir a igreja. Então Paulo fazia isso, né, apoiado pelos maiorais, né? Ele tinha uma carta que autorizava ele prender, espancar, arrastar, né, todos os seguidores de Cristo. E Paulo tinha conhecimento religioso, tinha conhecimento cultural, né? Ele tinha um conhecimento, e ele conhece todo o conhecimento que ele tinha, né, dos fariseus, e fariseu, como ele era, né, zeloso, ele achava que ele estava desta forma fazendo um bem para Deus. Nós vamos ver isso no decorrer da lição, assim como nós vimos no passado que toda, né, obra de Paulo, todo embate de Paulo contra o Evangelho era acreditando que isto, né, ele estava combatendo, né, seita, combatendo uma falsa religião, né, e assim fazendo bem para Deus. Então Paulo estava trabalhando de uma forma, achando que aquilo era bom, né? Muitas vezes nós nos pegamos também desta forma, e isto acontece por um motivo, irmãos. Isto acontece quando nós somos fanáticos em uma certa situação, porque quando nós tornamos fanáticos, nós nos tornamos pessoas inflexíveis, nós tornamos pessoas, né, que se torna violento dentro daquilo que acreditamos, né? O fanatismo nos deixa, de uma certa forma, violento, né, em nossa visão. E aí nós ficamos inflexíveis, não queremos ouvir, e só aquilo que entendemos e estudamos é que tem prioridade e razão. Por isso nós tornamos-se inflexível. Mas
essa inflexibilidade é que levou a Paulo a não perceber que ele estava fazendo algo contra o próprio Jesus, o próprio Filho de Deus, porque ele entendia que Jesus era um também falso, né? Era um que estava levantando uma seita e essa era perigosa contra eles. Paulo entendia todo o Velho Testamento, né? Que Paulo era instruído no Pentateuco, né? Que eram os nossos primeiros 5 livros da Bíblia. Tinha conhecimento profundo e ele entendia que ali, né, ele estava combatendo as seitas, combatendo o falso. Eles tinham o Jesus de Nazaré como falso profeta, porque ele se intitulava dizer Filho de Deus. E aí eles tentavam combater essa situação, mas ele estava batendo de frente com o próprio Filho de Deus, realmente, com o Evangelho, com o próprio Jesus. Vamos adentrar ao nosso tópico, que diz o seguinte, o tópico primeiro: Saulo de Tarso, o perseguidor implacável. E aqui vem com 3 subtópicos, qual diz o seguinte: o primeiro, Saulo descreve como blasfemos e perseguidor e opressor. Veja bem que Paulo, ele mesmo se descreve como blasfemo, perseguidor e opressor. Isto é o próprio Paulo confessando que assim ele agia, assim ele era. Né? E está lá em 1 Timóteo 1, verso 13, que diz o seguinte: ainda que outrora eu era blasfêmio, perseguidor e injuriados, mas alcancei misericórdia, porque o fiz por ignorância na incredulidade. Veja bem que aqui em 1 Timóteo 1, verso 13, Paulo fala que tudo o que ele fez realmente. Ele era dessa forma, mas ele fez por inocência, não ter o conhecimento, não ter observado, não ser flexível naquilo que ele estava estudando. Ele fez algo que era contra o próprio Evangelho. Ele fez por incredulidade, não acreditar realmente que o Evangelho, o próprio Jesus, era o Filho de Deus. Então nós podemos ver aí que aí Paulo começa a agir, né, contra a igreja do Senhor, contra o próprio Cristo. Continuando, como fariseu fanático, Saulo tinha a convicção de que seu papel era destruir a fé cristã, matando e prendendo os seguidores de Jesus. Sua postura arrogante e fazia-se truculento, usando grande violência contra pessoas simples, homens, mulheres, em que, sem compaixão, ele acreditava piamente que, com esse comportamento, estava agradando a Deus. Aqui nós observamos que Paulo era violento realmente, né? Contra pessoas simples, contra homens e contra as mulheres. Ele não importava, ele não fazia separação entre as pessoas. Ele era da mesma forma contra homens, mulheres, simples, importante, crianças e aí por diante, né? Ele estava achando que desta forma ele ia exterminar realmente aquele grupo, né, que ele tinha como uma seita, que eram os seguidores de Jesus. Né? E assim ele fazendo, ele achava que estava fazendo algo agradável para Deus. Ele estava combatendo uma seita, ele estava combatendo um falso profeta, que estava, né, não de acordo com o que ele tinha estudado na Torá. Apoiado pelas cartas sacerdotal que odiava o nome de Jesus, Saulo usava os meios legais para atacar os cristãos por causa da sua truculência. Os seguidores de Jesus tiveram que fugir para outras cidades. O perseguidor respirava ameaça e morte contra os discípulos de Jesus. Atos 9, verso 1. E por isso não via problema em prender, arrastar pessoas para Jerusalém, os que profetizavam
o nome do Nazareno. E aí nós podemos perceber que Paulo não havia problema em matar, arrastar pessoas para Jerusalém e prender todos aqueles que seguia a Jesus, o Nazareno. Nós podemos perceber que ele tinha autoridade, tinha carta dos sacerdotes para isso. Então Paulo era um que agia, mas todos os sacerdotes aqui que era da época, eles tinham também suas desconfianças que seria um falso profeta e que assim liberou Paulo para fazer tais atos. Nós entendemos que não apenas Paulo, mas os sacerdotes também tinham essa mesma visão sobre Jesus. E assim nós podemos ver que Paulo era um grande perseguidor. Paulo era um homem que arrastava, prendia e matava. E mais na frente nós vamos ver que Paulo entrava até nas próprias casas, arrastando as pessoas. Ele tirava, quando ele tinha certeza que as pessoas serviam a Jesus, que estava servindo o Evangelho, ele fazia isso. Ele invadia as casas das pessoas. Então, o segundo subtópico fala as ameaças de Saulo de Tarso. A expressão respirando ameaça e morte, em Atos 9, verso 1. Vamos ver Atos 9, verso 1, o que é que diz a palavra do Senhor? Atos 9, verso 1, diz o seguinte: Saulo, porém, respirando ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. E aqui é onde ele recebeu autorização e carta para fazer tais atos. Vamos dar continuidade. Descreve Saulo de maneira figurada como uma fera selvagem que ameaça a sua presa. No texto de Atos 9, verso 12, o perseguidor era visto como um exterminador, pois conduzia os cristãos às prisões, além de permitir que fosse açoitado. Ele não poupava ninguém que seguisse a doutrina de Cristo. Então nós podemos observar aqui que Paulo era considerado como um homem violento, um perseguidor, e trazendo para os dias de hoje, o comentarista fala que como um exterminador. Paulo queria realmente destruir os seguidores de Cristo. Paulo queria exterminar essa seita que ele pensava que era o Evangelho. Então ele era bem visto por todos os seguidores de Cristo como um exterminador, porque Paulo não poupava, Paulo não só ameaçava, Paulo executava, Paulo fazia acontecer. Então, de uma certa forma, Paulo era aqui visto de uma forma figurável como uma pessoa que exterminava o Evangelho. Ele era um exterminador e ele não poupava. Fala o seguinte, que além de não poupar ninguém que seguia a doutrina de Cristo, ele apoiava aqueles que o faziam também. Ele não só fazia, mas ele dava força para aquele que destruía também. O subtópico número 3 diz o seguinte: porque Saulo perseguiu os cristãos. Os motivos que levam Saulo a se tornar um perseguidor inclemente contra os seguidores de Cristo era o zelo destrutivo pela Torá e o suposto falso religioso de Jesus talvez fosse um blasfemo. E aqui nós podemos observar qual era o motivo que Paulo seguia a igreja ou o próprio Cristo. Aqui está falando assim que era o zelo destrutivo pela Torá. E aí, por Paulo ser zeloso, ou seja, um fariseu fanático, que se tornava ele zeloso, inflexível, que
deu motivo para Paulo ser esta pessoa violenta e querer exterminar, né, este grupo. E não só isso, mas fala o seguinte também, que o fato religioso de que Jesus talvez fosse um blasfêmio, né? Isso também era um dos segundo motivo qual Paulo observava pela lei, né, que ele poderia ser um blasfemo, né? Nós vamos mais para frente entender isso aqui. Diz o seguinte: para Saulo, o anúncio de que um crucificado pudesse ser o Messias prometido pelo profeta do Antigo Testamento era um escândalo. Ora, que fosse suspenso no madeiro, ou seja, na cruz, de acordo com a lei, estava sobre a maldição divina. E aí nós vamos ver essa referência que está lá em Deuteronômio 21, 23. Que todos aqueles que eram pendurados no madeiro era, né, de uma certa forma, um blasfêmio, né? E no caso de Jesus, ele dizia ser filho de Deus, por esse motivo ele foi, né, crucificado no madeiro. 21, 23 diz o seguinte: se um homem tivesse cometido um pecado digno de morte e for morto e o tivesse pendurado no madeiro, 23, o seu cadáver não permaneceria toda a noite no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porque aquele que é pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminará a tua terra, que o Senhor teu Deus te dará em herança. E aí nós podemos ver o ponto que Paulo observava, que o próprio Jesus, sendo pendurado no madeiro, poderia ser um blasfêmio, né? Porque no Antigo Testamento, na Torá, onde ele lia, ele era observador das leis. E a lei aqui dizia o seguinte, que, né, o seu cadáver não permaneceria toda a noite no madeiro, mas certamente o enterrará no mesmo dia, porquanto aquele que é pendurado é maldito de Deus. E aí está um versículo que nos leva a meditar que Paulo poderia pensar dessa forma, né, agindo, né, de tal maneira a pensar que Jesus era um blasfemo e todos que seus seguidores também seriam blasfemos, e isso teria que ser exterminado. Pois isso nosso Senhor não passava de um blasfemo para Saulo. Mais tarde, por ocasião de sua conversão, ele descobre que Cristo assumiu a maldição da lei e por isso nos livrou desta maldição. Gálatas 3, verso 13. E aí, mais tarde, nós podemos perceber que Paulo, né, descobre que ele estava em um caminho errado, ele estava fazendo de forma errada. Lá em Gálatas, vamos ver aqui, Gálatas 3, verso 13, diz o seguinte: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Agora Paulo entende, né, que Cristo estava lá no Velho Testamento também, porque fez-se, né, maldição por todos nós. Ele estava lá não por ele, não por si, mas por nós todos. E Paulo agora entende, né, que ele não era um blasfemo, mas lá era um sacrifício por cada um de nós. E assim nós podemos encerrar o tópico 1 e partir para o tópico 2, que diz o seguinte: a perseguição
contra a Igreja de Cristo. E aqui também vem acompanhado de 3 subtópicos. Diz o seguinte: contra os seguidores de Jesus. A perseguição de Saulo contra Jesus era uma perseguição contra a igreja. Nós já vamos perceber que a perseguição de Saulo era contra a igreja. Nós podemos observar que quando ele tem ali o encontro com Cristo no caminho de Damasco, Jesus fala: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? E nós podemos perceber que Paulo, o Saulo de Tarso, ele perseguia a Cristo. E perseguindo a Cristo, ele perseguia a igreja. Hoje, todos aqueles que ficam contra a igreja do Senhor, também ele persegue o próprio Jesus. Ele se tornou um perseguidor não só da igreja, mas sim do nosso Senhor, porque eles estão interligados, Vamos continuar. O corpo de Cristo, uma instituição divina, ao passo que ele respirava ameaça e morte contra os seguidores de Cristo. Sua intenção era acabar de vez com a igreja. Ao atacá-la, Saulo atingia as pessoas que representavam Cristo, dentre as quais havia um homem augusto, defensor do nome de Jesus, cheio do Espírito Santo, cujo nome era Estevão. E aí nós podemos ver que Paulo, ele atacando os seguidores, ele atacava a igreja. A igreja ali estava na sua formação, no seu início, e Paulo ataca bem no início de uma forma violenta. E com isso ele não estava atacando apenas Jesus, mas estava atacando a igreja. E ele achava que ele poderia exterminar. A intenção dele era de exterminar de uma vez por toda, fazendo o que ele estava fazendo. E assim ele acabaria com tudo. Mas se por um lado ele matava Estevão, por outro, porém, por outro, potencializava a mensagem do primeiro mártir da igreja. E aí nós vamos ver que, por um lado, ele arrastava, açoitava e matava, e aqui nós vamos ver que ele, nessa situação, ele chega a Estevão. E aí é onde o evangelho tomou uma proporção avançada, porque ele consentiu na morte de Estevão. E aí nós vamos ver, está no tópico 2, fala assim: Saulo de Tarso e Estevão. Se por um lado Saulo era um erudito que chamava a atenção devido à sua cultura judaica, grega, romana, autoridade na Torá, Estevão era um erudito do judaísmo com uma grande capacidade do espírito para confrontar ideias contrárias e ensinos de Jesus. Então nós podemos ver que, assim como tinha Paulo instruído, capacitado para destruir, tinha Estevão de outro lado também, que tinha grande conhecimento das Escrituras, para defender os ensinos de Jesus, porque ele vinha do judaísmo, com uma grande capacidade do Espírito para confrontar ideias contrárias aos ensinos de Jesus. Atos 6, verso 9 ao 10, 7, 2 ao 53. O primeiro mártir da igreja era um homem cheio do Espírito Santo, conhecedor profundo da história de seu povo e da teologia judaica. Por isso, quando apontava para Jesus Cristo como clímax da revelação redentora para o mundo, o fazia com autoridade. O discurso inflamado de Saulo e respaldado pelos oponentes dos seguidores de Jesus
deparou-se com outro discurso, mas este proveniente da sabedoria do Espírito Santo. Essa autoridade espiritual de Estevão atraiu a ira dos inimigos de Cristo. Por isso, com o pleno consentimento de Saulo, em Atos 8, verso 1, ele o apedrejaram até a morte. Mas se por um lado eles mataram Estevão, por outro, potencializaram a mensagem do primeiro mártir da igreja. E nós podemos observar que o tanto que Paulo era inflexível, porque na situação aqui, se ele era um capacitado, seus discursos eram em favor daquilo que ele acreditava, ele deparou também com Estevão de outra forma, do outro lado, sobre Cristo, sobre o que era pregado e anunciado por Jesus de uma forma irrefutável, de uma forma que ninguém poderia resistir os seus discursos, porque tinha base naquilo que estava escrito, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. E isto levou ele à sua morte, sendo ele assim o primeiro mártir no Evangelho. Nós sabemos que quando Estevão morreu, o nosso Senhor Jesus Cristo já tinha sido levado à cruz do Calvário. Mas porém Jesus não foi o primeiro mártir do cristianismo, mas sim Estevão, porque Jesus não foi um mártir, Jesus foi o sacrifício pela humanidade. O primeiro mártir foi Estevão. Estevão aí foi o primeiro a morrer por amor e por anunciar o Evangelho de Cristo, assim permanecendo a sua fidelidade a Cristo Jesus. Então Estevão como o primeiro mártir. Terceiro, uma intolerância religiosa, política, contrária à igreja atual. Aqui fala uma intolerância religiosa e política à igreja atual. A igreja atual continua a despertar fúrias de certas autoridades políticas e religiosas que não aceitam a mensagem de liberdade e vida que o Evangelho proporciona nossos irmãos que servem a Deus em país político e religiosamente fechado, para o Evangelho, continua a pagar com própria vida a fidelidade e a mensagem de Cristo. Oremos pela igreja perseguida. Irmãos, por que há país que ainda é fechado, há país que ainda, de uma certa forma, não deixa, mata as pessoas, faz como Paulo fazia antes, mesmo nos dias que estamos vivendo, há país que ainda é fechado e há missionário, há pessoas, em certos países que pagam com a sua própria vida a sua fidelidade a Cristo. Nós vamos ver que lá em João, no 1, do 2 ao 5, nós podemos perceber que a luz incomoda muitas pessoas. E Jesus era a luz do mundo. Nós podemos ver que diz o seguinte: ele estava no princípio com Deus. Ele quem? Jesus. No 3 fala: todas as coisas que foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então nós podemos observar que todas as coisas foram feitas por ele, e nada do que se foi feito, foi por si só, foi por intermédio dele. No 4 fala: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Veja bem. 5. A luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. E aí nós podemos ver que até os dias que vivemos, a igreja é luz, a igreja que traz a orientação para os homens
sobre um caminho que conduz à eternidade na presença de Deus. Então jamais as trevas vai estar liberando de forma legalmente a situação para estas pessoas que encontram o caminho de Cristo. As trevas, o Satanás, ele sempre vai estar combatendo, sempre vai estar levantando pessoas para estar oprimindo a igreja, oprimindo aqueles que servem ao Senhor. Nós temos no nosso país situações que, de uma certa forma, eu não sei em que meio, mas oprime sim o Evangelho, a liberdade cristã, de uma certa forma, seja cultural, seja teológica, de uma certa forma, sempre vai ter os opressores, política, eu não sei em qual meio, mas sim, se nós formos estudar, nós vamos encontrar pessoas que batem de frente, sim, de uma certa forma, não como em outros países, porque o nosso país é um país liberal, mas outros países são fechados, realmente mata, arrasta, queima. Nosso país não chega a este ponto, mas oprime sim, nós temos opressão, Para a igreja do Senhor, nos dias que estamos vivendo, ela é uma igreja perseguida. Por quê? Porque ela é luz, porque ela é a luz dos homens, Então, assim nós concluímos, esse tópico número 2, e vamos partir para o tópico 3, que diz o seguinte: quando um sistema se volta contra a igreja. E aqui nós podemos observar que como era a perseguição contra os primeiros discípulos. E como era? Saulo de Tarso liderou uma perseguição contínua e violenta. Então nós já percebemos aqui bem no início que era uma perseguição que tinha um líder, que esse líder era Saulo, e que ela era contínua, ela não dava trégua à igreja, ela era diretamente opressora e tinha o seu líder, que era Saulo de Tarso, e uma perseguição contínua e violenta, e que ela também era violenta, ela não poupava a vida de ninguém. Se foi constatada que servia a Jesus, que estava neste caminho, então a perseguição era violenta. Ele prendia os primeiros cristãos, matava, açoitá-los, e não havia escrúpulos, mesmo com mulheres e crianças. Aí está. Paulo não perdoava ninguém, mesmo mulheres e crianças. Paulo o arrastava, o prendia e até o matava e fazia tudo o que estava ao seu alcance. Sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a devastava. Saulo entendia que praticando essas barbaridades era defender a fé judaica. E aí nós já percebemos mais uma vez que o comentarista faz questão de falar que, na visão de Paulo, ele era defensor da fé judaica, a qual ele aprendeu lá no Pentateuco, lá na Torá. É o que está escrito nos nossos Bíblia, os primeiros 5 livros, a lei, E assim, livrando os judeus dos hereges, exatamente nos modelos de que Jesus havia alertado. Os discípulos expulsavam das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vós matar, cuidará fazer um serviço a Deus. E aí nós podemos observar que Jesus, na época, tentou alertar os discípulos e ele deixou bem claro que seria arrastado até da própria sinagoga, E isso aconteceu na época de Paulo. Paulo arrastava, Paulo fazia realmente essas coisas. 2. Perseguições cultural e método. Perseguição cultural e método. Parece exagero afirmar que Saulo de Tarso torturava os primeiros cristãos, mas é que ele mesmo declarou em
Além de castigá-los fisicamente, ele empregava a tortura psicológica para induzi-los a blasfemar. Atos 26, 10, verso 11. Entretanto, apesar da violência implacada contra açoite, prisões, tortura psicológica, apedrejamento e morte, muitos dos discípulos fiéis a Cristo não negaram o nome de Jesus. Glória a Deus que muitas pessoas são perseguidas, muitas pessoas, homens e mulheres aí, têm perseguições, mas não desiste, não se entrega às perseguições, mas sim permanece fiel em servir a Jesus. Nós percebemos aqui que Paulo era violento e empregava com açoite, prisões, tortura psicológica, apedrejamento e até morte. Nós vemos que Paulo fazia as pessoas psicologicamente blasfemar contra Jesus. E muitos, quando não fazia esse tipo de situações, não negava, ele matava. Então Paulo fazia barbaridade. E o irmão pode ler Atos 26, verso 10 e 11, para que possamos confirmar o que o escritor está falando e o próprio Paulo em seu testemunho fala. 3. Perseguições aos pentecostais. No início do movimento pentecostal no Brasil, nossos pioneiros sofrendo toda sorte de perseguições e violência. Muitos deles sofreram agressões físicas e psicológicas. Tudo isso porque pregava uma doutrina que a religião oficial não aceitava. Ao olhar para o passado, devemos enxergar a presente e conscientização-se de que a obra pentecostal custou alto preço. Irmãos, aqui nos deixa uma lição que os primeiros passaram perseguições. Os primeiros que chegaram ao Brasil, a implantação da Assembleia de Deus, o Daniel Berg e o Navini, não foi fácil. E outros mais também continuaram sofrendo, e eu creio que até os dias de hoje, os seus líderes, aqueles homens e mulheres verdadeiros de Deus que pregam o Evangelho, a palavra de Deus, eles são luz, e a luz ela é realmente perseguida. Ao olhar para o passado, devemos enxergar o presente e conscientizar de que a obra pentecostal custou um alto preço. E ela não foi de graça, irmão, ela custou um alto preço e continua, por amor a Cristo. Aquele que serve ao Senhor verdadeiramente, ele há um preço a pagar, por mais que o Evangelho é gratuito, mas nós devemos crucificar as nossas vontades para servir ao Senhor em espírito e em verdade. Então, há sim, a igreja do Senhor, há uma perseguição, e nós podemos continuar servindo o Senhor fielmente, sabendo que a nossa recompensa não é aqui, mas sim lá no céu com Cristo. A nossa conclusão diz o seguinte: se a igreja fosse uma mera organização humana, já teria acabado, mas é uma instituição divina e edificada pelo próprio Cristo, e por isso a igreja subsiste ao longo dos séculos e continuará a subsistir até a vinda gloriosa de Jesus para arrebatar a igreja. E a igreja é de Jesus. Isto é a verdade, e a igreja jamais vai ser abatida, jamais vai ser derrotada, porque é uma instituição divina, e ela vai permanecer até o dia do arrebatamento. E assim nós podemos continuar servindo ao Senhor com esta esperança que um dia Ele virá e arrebatará a sua igreja. E que nós possamos ser edificados pelas lições que essa revista nos traz,
Aquele que ainda não adquiriu, adquira. Vai falar continua falando sobre a história de Paulo até o final, e que a história de Paulo traz grandes lições para nós, e que nós possamos tirar proveito de todas as lições desta revista. Assim nós encerramos esta lição de número 2, que o Senhor abençoe, e espero que todos os ouvintes sejam edificados pelas lições bíblicas, e que deixe lá o seu ok, o seu comentário, o seu joinha, para que nós possamos continuar com este trabalho até que possa ser feito de uma forma fisicamente. A bênção do Senhor esteja com todos. Fica com Deus.